Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Jefferson aqui de volta. Tá? Então, depois que você instalou o R e o RStudio, agora é hora de a gente fazer essa máquina funcionar, tá certo? Então, eu trouxe aqui um problema para a gente poder resolver, tá bom? Então, imagine que você tenha 45 ativos, tá? E as informações desses ativos são os retornos dele, tá? Então, por exemplo, aqui, no primeiro ativo você teve um retorno de 1%, no segundo ativo retorno de 1%, terceiro ativo retorno de 1%, quarto ativo 2%, até chegar a 27%, né? Imagine que esses dados sejam retornos de títulos do Tesouro, tá? Uma LCI, LCA, CDBs, debêntures, ações, fundos de investimento imobiliário, BDR, ou seja, uma carteira bem diversificada de ativos, tá? Aí imagine que você trabalha em uma gestora de fundos, né? Onde vocês captam recursos, né, desses investidores e façam essas aplicações em 45 ativos. Só que todos os anos o gestor desse fundo quer fazer um levantamento para saber quais seriam aqueles ativos, né, que performaram ruim e para que eles tirem, para que vocês decidam tomar a decisão de tirar esses ativos da carteira, tá? Então essa é a ideia. Então aqueles que performaram bem, né, durante o ano, esses ativos permanecerão na carteira, e esses que performaram ruim, esses ativos saem da carteira, tá? Então vamos imaginar aqui o administrador do fundo, em que você também trabalha, né, como analista, faça a seguinte pergunta: tá? Qual retorno se repetiu com maior frequência? Então ele quer saber dessas classes de ativos quais foram aqueles que tiveram, quais foram aqueles retornos que mais preponderaram, né, entre esses ativos, tá? E qual o percentual disso em relação à carteira total? Então, para você é, saber a frequência de cada um daqueles retornos, você precisa organizar isso numa tabela chamada tabela de frequências, tá? Da mesma forma, você vai ter que fazer quantos ativos tiveram retorno igual ou abaixo de 5%. Então, você vai ter que fazer uma espécie de contagem, né? E qual o percentual disso em relação à carteira? Você vai ter que relativizar essa contagem para saber, tá? Quantos ativos tiveram retorno igual ou acima de 18%? Também, né? Da mesma forma, você vai ter que fazer essa contagem, tá? E também fazer o percentual, tá? Como é que eu faço isso, professor? Muito simples. Com a utilização do R, você faz isso em apenas alguns cliques, né? Basta você ter a programação, né? Tá? Então, eu vou ensinar para vocês o primeiro passo, que é fazer a programação, tá? Então, você que instalou o R, né? Você vai encontrar na página inicial isso aqui, tá certo? Então, você vai criar um novo script, tá? Então, você iniciaria a sua programação assim numa página em branco. Mas como eu já tenho esse arquivo aqui, né, esse script já pronto, então eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? É esse arquivo aqui, tá? Que já está no formato R. Basta você dar dois cliques nele, tá? E ele já abre automaticamente aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Então, nessa primeira linha aqui, porque esse 1, 2, 3, 4, 5, até onde você fez a última linha de programação, nesse caso aqui eu tenho 157 linhas de programação, né? Cada uma dessas linhas você deve colocar comandos, né? Só que às vezes você precisa colocar textos, né, que não são comandos, para poder organizar melhor o seu script, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu quis dizer que esse primeiro comando aqui, né, trata-se de carregamento de pacotes, né, para a construção da tabela, construção de tabelas, beleza? Só que quando eu faço isso, né, eu tenho que colocar esse jogo da velha ou hashtag, né? Tenho que colocar esse jogo da velha ou hashtag. Então, se eu por acaso não colocar jogo da velha ou hashtag, o R vai entender isso aqui como se fosse um comando, né? E na verdade isso não é um comando, né? Porque não existe esse comando carregando pacote para construção de tabelas, né? Isso não é um código válido para o R.
tá? Isso é apenas um texto. Então, para eu informar que isso é apenas um texto, para não gerar esse errozinho aqui, ó, desse xizinho vermelho, né? Eu vou ter que colocar o hashtag. Então, quando eu coloco o hashtag, automaticamente some, porque o R já entendeu. Ah, isso aqui não é um comando, isso aqui é um texto, tá? Bom, beleza. Aí eu posso usar quantos hashtags eu quiser. Eu coloquei aqui vários para poder dar um destaque aqui maior, né? Não preciso colocar no final, não. Só preciso colocar um no começo, tá certo? Então você coloca, eu coloquei assim para enfeitar mais, tá bom? Beleza. Então superada essa primeira parte aí, vamos para a segunda, né? Então, para fazer contagem de números, fazer tabelas de distribuições de frequências, você precisa de um pacote chamado dplyr. Na verdade, esse pacote dplyr, ele serve para muita coisa aqui dentro do R, certo? Manipulação de dados, para você fazer contagem, tirar percentual, tá? Se você quiser saber mais sobre esse pacote dplyr, né, basta você pedir aqui um help, tá? Um help, coloca entre parênteses a palavra package, tá? Coloca igual e aí coloca entre aspas o nome de dplyr, tá? Pronto, aí você bota para rodar nesse run, tá? Ou então tem aí o atalho, ó, Ctrl mais Enter, né? Eu gosto de usar o Ctrl mais Enter. Aí aqui do lado, na função help, né, que você pediu, ele traz aqui quais são, ele traz um glossário, na verdade, né, de a W, né, de A a W, de quais são as funções principais do dplyr. Por exemplo, aqui, a aplicação de uma função através de múltiplas colunas, contagem de observação por grupo, tá? Então você vai abrindo aqui, ó, por exemplo, eu quero saber como é que funciona essa função. Aí você vai aqui ler, ver o códigozinho, como é que funciona, tá? Aqui ele explica tudinho direitinho como vai fazer esse comando, tá? Então aí eu tenho vários comandos que esse pacote permita que eu faça, tá? Por que eu tenho que fazer isso, professor? Porque na verdade, esses pacotes, alguns já vêm com a própria instalação do R e outros não vêm, certo? Então, se você precisa de um pacote para resolver aquele problema que você está fazendo e ele não tem no R, então você precisa baixar esse pacote, tá? E geralmente esse pacote é uma pessoa que fez, né? Uma pessoa que construiu isso em algum lugar do mundo. Porque quando eu falei para vocês na primeira aula, o R ele é um ambiente onde as pessoas podem colaborar com pacotes, tá? Eu particularmente conheço pessoas que já fizeram pacotes dentro do R, né, e disponibilizaram aí para todo mundo, tá? É a Wikipédia da programação, né, como eu falei para vocês, tá certo? Então, se você quiser, por exemplo, ó, vou dar uma ideia aqui para vocês, ó. Se vocês pegarem aqui o site do R, né? Vou ver se eu consigo acertar aqui o caminho. Você vai aqui em Chrome. Vou colocar aqui Universidade de São Paulo. Vou botar bem aqui em pacotes. Desculpa, aqui é pacotes. Tá? E você pegar aqui o Chrome Task Views, né? Você vai achar pacotes por tópico, né? Vou ver aqui onde foi que eu... Aqui. Pronto, então você pode pegar aqui, ó, por vários tópicos, ó, estatística bayesiana, né? Então, se você quiser pacotes que tratem da estatística bayesiana, basta você clicar aqui, né? E aí você vai achar vários pacotes. Aqui eles vão explicar cada um desses pacotes. Se você tiver interesse, aí você baixa aquele pacote, estuda ele e executa aquele problema que você quer resolver, né? Econometrics, que é um bem utilizado, né? Então, se você tem algum problema econométrico e quer utilizar um pacote, né? Um pacote econométrico, então você vai aqui, tá? Ó, aqui tem, ó, modelos lineares generalizados, tá? Efeitos marginais, tá? Modelos binários, tá? Então tem vários tipos de
de pacotes que você pode estar consultando aqui por tópico, né? Então é muito legal o R porque ele te dá essa possibilidade aí, né? Como ele é colaborativo, ele tem muitas funções, tá? Então vamos voltar para lá. Então beleza. Então agora eu quero instalar esse pacote de Ply, que é o que vai me ajudar a fazer as tabelas, tá? Então para eu instalar, eu tenho que colocar esses comandos aqui, tá? Então eu vou requerer o dplyr, eu vou instalar o dplyr e depois eu vou ler ele na minha biblioteca do R, tá? Então eu vou rodar isso aqui tudo junto, vou selecionar tudo aqui, ou eu clico em Run ou coloco Ctrl Enter, tá? Beleza, aí aqui ele já vai carregando os pacotes, ó. Pronto, já terminou de carregar, beleza? Pronto, aí agora o que é que acontece? Agora a gente vai informar os dados, certo? Esses dados aqui, tá? Que é o meu problema, né? É o que eu estou pesquisando realmente, tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso inserir esses 45 dados no R, tá? Então eu vou lá, inserir, tá? Então para eu inserir, basta eu pegar esse comandozinho aqui, o C, aí abro parênteses e coloco todos os dados manualmente, tá? Só que isso aí é possível quando os dados são poucos, né? Mas imagina aí que você tem 1 milhão de dados, você não consegue fazer isso manualmente, né? Então essa daqui seria uma saída para poucos dados, tá? Então quando eu coloco o C entre parênteses os dados, aí eu estou dizendo para o R que eu estou criando um conjunto de dados. Só que eu tenho que dar nome a esse conjunto de dados, tá? Então para eu dar nome eu coloco essa setinha aqui, tá? E nomeio esses dados. Aqui no caso eu botei dados, tá? Então, por exemplo, quando eu for rodar isso aqui, eu vou selecionar tudo e vou rodar. Aqui no meu environment ele vai criar esse conjunto de dados. Ó, vou rodar aqui, ó, tá? Aí no environment ele já criou, tá? Que estava zerado, né? Agora ele criou. Beleza. Mas se eu quiser chamar isso não de dados, mas dados 1, ou então retornos, aqui no meu environment ele vai criar esse objeto retorno, tá? Ó, criou o retorno. Então toda vez que eu precisar de dados ou precisar de retorno, né? Basta eu digitar aqui, ó, dados, né? Quando eu digito dados aqui e boto para rodar, tá? Aí o R já me mostra aqui quais são os dados, tá? Ou então se eu quiser ver em uma tabela, porque aqui é como se fosse uma página em branco, né? Aí eu quero ver esses dados numa tabela, tá? Isso também é possível, é só você botar nesse comando view entre parênteses dados e aí ele abre numa tabela separada, tá? Beleza, é porque aqui ele está nesse formato aqui, digitado, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como isso fica bonitinho numa tabela quando a gente não quiser inserir os dados, tá? Quando você não quer inserir os dados, você tem um dado em Excel, né? Que também é possível fazer isso. Por exemplo, eu tenho esses dados aqui em Excel, vou abrir aqui para vocês. Aí o R ele consegue ler esses dados, mas tá aqui, ó. Mas o formato mais legal de se colocar esses dados é o CSV, tá? Porque tem comandos do CSV que são mais fáceis de encontrar. Você pode também ler dados em XLS, né? Que é o padrão aí do Excel, tá? Então imagine aí que eu tenho esses dados aqui no Excel e quero ler lá no R, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer onde estão esses dados, né, para o R, tá? Para que ele possa ler. Então para eu dizer onde está, né? Porque aqui no meu caso eles estão aqui dentro dessa pasta de estatística descritiva, aqui os dados, né? Então eu vou dizer, olha R, leia os dados que estão lá na estatística descritiva. O nome do dado é esse aqui, ó, tá? Então eu vou lá em seção, certo? Em diretório, escolher diretório, eu vou escolher a pastinha, né? Estatística descritiva, né? Então aparentemente aqui não tem nada, mas você vai abrir. Quando eu clicar aqui em abrir, automaticamente todos os arquivos que estão lá dentro da pasta vai ser mostrado aqui
nesse campo aqui do R, né, de File. Então, quando eu coloco o Open, observe aí o File, ó, já apareceu todos os arquivos, né? E o arquivo que eu vou utilizar nessa aula de hoje é esse aqui, já apareceu aqui para mim, tá? Então, eu quero que o R leia esse arquivo. Como é que eu faço para o R ler? Basta eu colocar a função read, né, que o read é de leitura, ponto .csv2, tá? Que esse csv2 é um comando. Aí bota entre parênteses, né, aí bota entre aspas o nome do arquivo, né, que é o exercício 1 CSV, tá? E nomeia isso aí, tá? Eu vou chamar isso de dados, tá? Quando eu chamar isso aqui de dados, como eu já tinha dados aqui no environment, ele vai cobrir por cima, tá? Ele vai cobrir por cima. Ou então poderia chamar isso de dados 1, né? Mas eu vou botar de dados, ele vai cobrir aqui porque eu tinha chamado esse aqui também de dados, né? Então eu vou lá, né? Posso posicionar o cursor em qualquer canto aqui, desde que seja nessa linha, eu posso selecionar também, tá? Mas selecionar pega um pouco mais de tempo. Aí eu vou colocar Run, ou então Ctrl Enter, tá? Pronto, quando eu coloco Run, Ctrl Enter, aí ele vai mostrar para mim, tá, esses 45 dados aqui no environment, tá? Se eu quiser ver isso numa tabela separada, agora sim é possível. View, dados, né? Ver dados, e aí coloco Run. Aí quando eu coloco Run, aí já aparece aqui os dados para mim, ó, na tabelinha, tá? Tranquilo, né? Beleza pura. Tá, então eu já mostrei essa parte aqui de visualização de dados. Beleza. Então vamos lá para as frequências, tá? Então como é que eu calculo frequência simples? Ah, eu quero saber quantas vezes o 1 se repete, o 2%, os percentuais, né? Quantas vezes o 1, quantas vezes o 2, quantas vezes o 3. Como é que eu faço isso? Basta fazer uma contagem, né? Então o R faz isso para mim numa frequência chamada frequência simples, né? Ele vai frequência da ideia de quantas vezes aquilo se repete, né? Então quantas vezes o 1 se repete, o 2 se repete, o 3, o 4, o 5 até o 27, né? Então para eu fazer isso eu vou utilizar esse comando aqui chamado frequência simples, tá? Então para isso eu vou criar um data frame, que seria uma tabela, né? E vou utilizar a função table, tá? Então a função table é uma função que calcula, né, essas frequências, tá? Aí eu quero fazer table de quê? Eu quero fazer table dos dados, né? Dos dados que eu informei aqui para o R, tá? Então pronto. Então eu quero fazer uma table, que seria uma frequência simples desses dados. Então eu vou nomear tudo isso aqui, né? Que vocês sabem que essa setinha significa nomeação, tá? De FS, que seria a frequência simples. Então eu vou posicionar o cursor aqui e vou rodar o Run. Aí observe, toda vez que eu coloco o Run, aparece aqui embaixo, né? O comando, ó. Vou colocar o Run, apareceu aqui embaixo, tá? Beleza. Aparentemente nada aconteceu. Por quê? Porque eu apenas criei o objeto frequência simples, né? São 22 observações, tá? Mas eu quero ver como é que tá esse FS. Para eu ver, eu poderia colocar o view, né? O view aqui, que ele vai criar uma tabela separada, tá? Com as frequências, ó. Então eu posso observar que o retorno 1 repete 3 vezes, o retorno 2 4 vezes, tá? E assim sucessivamente, ele conta tudo, né? Eu poderia responder até aquela primeira pergunta do gestor. Olha, se vocês lembram ainda, a primeira pergunta é: qual retorno se repetiu com maior frequência? Qual o percentual disso em relação à carteira total? Bom, o retorno que se repete com maior frequência é aquele que tem o maior número aqui nessa coluna, né, de frequência. Então aqui no caso o 2, né, que se repetiu 4 vezes, e o 21, tá? Então eu poderia até responder aqui, ó, os retornos de 2 e 21% foram os
que foram os mais frequentes, né? Pronto. Vou colocar aqui de azul. Beleza. Qual o percentual disso em relação à carteira total, né? Aí isso aí eu teria que calcular, por exemplo, qual seria a participação deles em relação ao total, né? Então, se eu pegar essas frequências de 4, né? 4 em relação a 45 observações, quanto isso dá em termos percentuais, né? Poderia pegar 4, dividir por 45 e multiplicar por 100. Só que o R faz isso para mim de forma automática, tá? Então, automaticamente eu consigo fazer isso. Beleza? Ó, se eu não, só voltando aqui um pouquinho, se eu não quiser visualizar numa tabela separada essas saídas, né? Eu posso visualizar aqui embaixo também, tá? Ó, basta eu tirar o view e deixar só FS, né? Aí ele me mostra o objeto. Ó. Então aqui é a mesma coisa, tá? Só que sem a divisão das linhas, né? Que dividem colunas e dividem as linhas, tá? Beleza. Então vamos calcular a frequência relativa simples, né? Que é aquela que diz a participação em percentual, tá? Para eu calcular a frequência relativa simples, basta eu pegar o comando da frequência simples, tá? Então vou pegar aqui o mesmo comando da frequência simples, tá? Para vocês verem como é fácil. Vou chamar essa frequência simples de relativa simples, tá? E vou acrescentar aqui no meio, né? Antes aqui de table, tá? O comando prop table. Porque esse comando prop table, né? Aí fecha o parênteses. Aí como eu criei mais um parênteses aqui, ele já informou um erro aqui, ó, porque eu tenho que colocar mais um parênteses aqui fora, né? Porque esse parênteses aqui fecha dados, esse parênteses aqui fecha table e esse parênteses aqui fecha prop table, né? Se você clicar bem aqui, ó, do ladinho do parênteses, ele vai dizer onde é que ele está fechando, ó. Ele seleciona, né? Pronto. Então, quando você coloca prop table, né, você automaticamente está dizendo para o R que você quer que ele calcule os percentuais, né? Quanto que cada frequência daquela tem em relação ao total. Beleza, né? Como eu já tenho essa informação aqui embaixo, vou apagar aqui em cima. Tá. Aí vou rodar esse comando e vou nomear ele, né, de frequência relativa simples, e vou pedir para o R me mostrar logo aqui embaixo, tá? Vou rodar tudo junto. Pronto, aí o R me mostra, olha. Aquele percentual de 21%, ele representa 8,88, tá? E esse percentual de 2% representa 8,88, tá? Então, cada um desses retornos representam 8,88%, tá? Então eu posso responder essa primeira pergunta, né? Então assim, aqueles desempenhos mais frequentes, né, variaram entre 2 e 21%, né? Então ele teve tanto retornos frequentemente baixos como retornos frequentemente altos, né? Tá certo? Então eles representam 8,88%, tá? Então retornos frequentemente baixos 8,88 e retornos frequentemente altos 8,88. Beleza. Quantos ativos tiveram retorno igual ou abaixo de 5%? Então, para eu fazer isso aí, eu não consigo inferir com a frequência simples ou a frequência relativa simples. Por quê? Porque a frequência simples, ela fez a contagem aqui, né? Ela fez a contagem das frequências, só que ela não está dizendo quanto que tem acumulado de 5 para baixo, né? Porque para eu fazer o acumulado de 5 para baixo, eu teria que somar 3, mais 1, mais 3, mais 4, mais 3, né? Já que ele quer saber de 5 para baixo. Tá? Então, para eu fazer esse cálculo, né, de acúmulo, né,
eu vou ter que utilizar a frequência acumulada, porque o raciocínio da frequência acumulada é a seguinte: aqui você tem 3, né? Só que de retorno 2 para 1, eu tenho 7 ativos, que seria 4 mais 3, né? De 3 para baixo, né, de retorno de 3 para baixo, eu teria 10 ativos. Seria a soma de 3 mais 4 mais 3. De 4 de retorno para baixo, eu teria 11 ativos, que seria a soma de 1 mais 3 mais 4 mais 5. Ou seja, percebam que ele vai acumulando, né? A frequência acumulada, ela faz esse tipo de cálculo, tá? Então não precisa você fazer isso mentalmente, como eu estou fazendo aqui na frequência simples, tá? Então a frequência simples não me ajuda a ter esse tipo de informação cumulativa. Então para isso eu preciso dessa função frequência acumulada. Para fazer isso é muito simples, basta você pegar a mesma função da frequência simples, tá? Cola ela e faz um acréscimozinho nela, porque na verdade você quer que ela acumule, né? Então para acumular eu vou utilizar a função can_sum, tá? Fecho o parênteses e aqui vai ser requerido para eu fechar outro, né? Beleza. Então utilizando a função can_sum, né? Vou colocar aqui, fecha com esse, falta fechar mais um. Pronto. Beleza. Bastou eu utilizar essa função can_sum aí no meio da formulação do código lá da frequência simples, né? Como eu já tenho isso aqui embaixo, eu vou apagar o que eu acabei de fazer, tá? Vou pedir para o R me mostrar essa frequência acumulada. Vou colocar para rodar aqui, tá? E aqui eu tenho todas as frequências acumuladas, tá? Então eu posso verificar aqui, por exemplo, que do retorno 5 para baixo eu tenho 14 elementos, tá? Então quantos ativos tiveram retorno igual ou abaixo de 5%, né? Igual ou abaixo de 5% foram 14 ativos, tá? Então se esse, por exemplo, for um critério de exclusão da gestão do fundo, né? Então a gestão do fundo faria a exclusão de 14 ativos, né? Porque 5%, se a gestão disser que 5% é um critério para exclusão, então esses 14 ativos terão que sair da carteira e outros 14, né, terão que assumir a posição deles, tá? Isso é um rebalanceamento de carteira. Beleza, eu vou colocar aqui em azul, tá? Mas ele pergunta aqui, qual o percentual disso em relação à carteira total, né? Bom, aí para eu fazer esse percentual, né, eu teria que pegar 14, né, dividir por 45 e multiplicar por 100, tá? Mas não vou fazer isso manualmente, né? Eu posso fazer isso utilizando com auxílio do R, né, utilizando as funções, tá? E é muito parecido com a frequência relativa simples, já que essas frequências relativas, tanto a simples como a acumulada, elas são muito parecidas à sistemática de cálculo, porque ela pega a frequência, tanto a acumulada como a simples, e calcula em relação ao total para ver qual é a participação dela, né? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a mesma fórmula da frequência relativa simples, vou copiar aqui embaixo, tá? E aí eu vou acrescentar, né? Porque aqui o próprio table ele já calcula o percentual, né? Aí basta eu pegar a função can_sum, que ela vai acumular as frequências, né? Então eu vou colocar aqui a função can. Deixa eu ver aqui. Copiei e acrescento a função can_sum, né? Boto o parênteses, aí fecho aqui a fórmula. Pronto. Então eu fiz o que? Peguei o código da frequência relativa, tá? Quando eu seleciono aqui, ó, percebam que ele já copia aqui, que ele já destaca aqui, né, dizendo que é a mesma formulação, ó. Não é a mesma de frequência acumulada e não é a mesma de frequência simples, é de frequência relativa simples, tá?
E aí acrescenta o CANSAN, né? Que o CANSAN, ele vem daqui, ó, frequência acumulada. Ou seja, eu estou acumulando as frequências relativas, né? As frequências relativas. Beleza. Vou apagar aqui porque eu já tenho isso aqui embaixo, né? Vou botar para rodar tudo. Certo? E aqui eu tenho a resposta que eu queria, né? Abaixo de 5%, eu tenho quantos por cento? Eu tenho 31%, né? Então 31% é o que equivale a esses 14 ativos aí, ó. 31%. O que equivale a 31%, tá? Então 31% da carteira desse fundo vai ter que ser alterada, né? Vai ter que ser mudada, se esse for um critério de exclusão de ativos, tá certo? Então perceba aí que ele fez essa acumulação, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, a frequência, se eu quiser botar uma tabela cheia, né, com todas as frequências, frequência simples, a relativa, a frequência acumulada, basta eu juntar todos esses objetos que eu criei, né? Eu criei a frequência simples, tá? Bem aqui, ó, frequência simples, frequência relativa simples, frequência acumulada e frequência acumulada relativa, tá? Então eu vou colocar tudo isso aqui numa função chamada cbind. Tá? Essa função cbind, ela tem a função de juntar colunas, né? Juntar objetos criados, tá? Então eu vou nomear isso tudo de tabela completa, TC, e vou pedir para o R me mostrar isso, tá certo? Percebam aqui, como vai ser uma tabela grande, eu vou puxar aqui um pouquinho, tá? Para que o R consiga me mostrar e eu consiga visualizar essa tabela de forma mais adequada. Eu vou selecionar aqui tudo e vou pedir para o R me mostrar essa tabela. Beleza, aí aqui eu tenho uma tabela completa, ó. Frequência simples, frequência relativa simples, frequência acumulada e frequência acumulada relativa. Beleza. Percebam que tá meio feio, né, essa tabela aí. Até mesmo se eu botar aqui para ver, né, ver em uma janela separada, numa tabela, né, de colunas e linhas, essa tabela ainda está meio esquisita, né? Além dela estar muito grande, esses números estão em decimais. Tem colunas aqui que é desnecessário, né? Porque toda vez que eu calculo a frequência simples e a frequência relativa simples, né? Ela repete a coluna do retorno. Então essa coluna aqui é desnecessária, tá? Então só precisaria das frequências, tá? E a coluna de retorno aqui em primeiro. Eu precisaria diminuir essas casas decimais, transformar esses números em percentual, tá? Ah, professor, mas o R não faz isso. Faz, tá? O R faz isso. Então vamos fazer esses ajustes aí, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, depois da vírgula eu tenho 8 dígitos, né? 8 dígitos. Eu quero alterar esses números depois da vírgula para 4 dígitos. Como é que eu faço? Olha, basta eu pegar, né, essas programações que eu fiz, tá? Frequência simples, que eu não vou precisar alterar, tá? Então eu vou só chamar o objeto, né, frequência simples. Agora eu vou precisar alterar o quê? Eu vou precisar alterar todas as frequências relativas, tanto as simples como as acumuladas, né? Então eu vou alterar só essas duas. Então eu vou chamar aqui o objeto fs, tá? Para juntar, né? Que eu não vou precisar alterar ele. Vou pegar a função da frequência relativa simples, que é essa daqui, que é a prop table, né? Eu selecionei aqui, ele já reconheceu como a frequência relativa simples, né? Aí vou pedir para o R arredondar, né? Como é que ele arredonda? Nessa função aqui, round. Então você pega essa programação da frequência relativa simples, tá? E coloca round aqui do ladinho dela, ó. Coloca round. Quando você coloca round, quer dizer arredondamento, né? Aí no final
dela aqui, você vai colocar quantos decimais depois da vírgula, né? No caso eu quero 4, né? Aqui atualmente eu tenho 8 depois da vírgula. Então se eu quero 4, eu coloco aqui 4. A frequência acumulada não altera porque ela não é relativa. E a frequência acumulada relativa eu tenho que alterar, né? Então eu vou pegar essa mesma programaçãozinha aqui, ó. A frequência acumulada relativa, vou colocar round e vou colocar aqui o percentual, tá? Beleza, tranquilo, né? Então até aí tudo bem. Certo? Ah, professor, por que você não botou só o objeto aqui, né? Por que você não botou só FRS? Não dá certo, tá? Só dá certo se você colocar aqui a programação. Beleza. Vou colocar para rodar aqui, tá? Rodou. Beleza. Aliás, fica melhor de eu visualizar aqui, ó. Certo? Aí eu percebo agora que os números alteraram, né? Em vez de 8 números depois da vírgula, agora eu tenho 4 números, tá? Mas ainda precisa alterar algumas coisas, né? Eu tenho que apagar essa coluna aqui. Como é que eu faço para apagar essa coluna? Eu vou bem aqui num comando, eu tenho que colocar aqui que eu quero pegar esse objeto TC, né, que foi criado, e excluir a terceira coluna. Então basta eu colocar aqui chaves, né, ou parênteses, né? Não, aqui é colchete, né? Colchete, não é chave nem parênteses, é colchetes. Vou pegar aqui colchete, vírgula, menos 3. Menos 3 quer dizer o quê? Que é a coluna 1, 2, 3, é a terceira coluna, né? Eu quero eliminar ela. Vou nomear isso de TC e vou pedir para ver de novo TC, né? Eu vou rodar aqui, ó, run, eliminou, tá? Agora eu vou pedir para ver de novo TC, ó, que é a tabela completa. Tá, então aqui eu já vi que eliminou a terceira. Tá, professor, mas aqui esses nomes não tá legal. Aqui tem uns códigos aqui, eu quero nomear esse negócio aí direito. É possível também fazer, tá? Então para você nomear direitinho aí, né, a sua tabela, você pode colocar aqui nessa função chamada names, tá? Que é nomear. Então você coloca aqui no C, né? Qual seria os títulos dessas colunas, tá? Coloca a setinha, coloca names e diz onde é que você quer nomear. É nesse objeto TC, tá? Aí pede para ver TC. Eu vou ver naquele formato lá que eu gosto mais, tá? Que é o formato da tabela com linhas e colunas, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí vocês vão perceber que ela vai substituir automaticamente isso aqui por nomeações dessas colunas, ó. Tá, aí, ó. Automaticamente ela substitui, né? Então aqui eu tenho frequência simples relativa, frequência acumulada simples e frequência acumulada relativa. Agora ficou mais bonita a tabela, né? Show de bola. Mas ainda tá bom? Não, né? Na próxima aula a gente vai ver. Aliás, ainda falta mais uma coisa ainda. Aqui os números ainda estão em decimais, né? Como é que eu faço para transformar isso em percentual, né? Então basta multiplicar isso aqui por 100, né? Esses números relativos por 100. Então para isso basta eu pegar esse comandozinho aqui. Eu vou pegar o objeto TC, vou colocar um cifrão e vou dizer que a coluna de frequência simples relativa ela deve ser multiplicada por 100. Tá? Então esse asterisco aqui 100 quer dizer que eu estou multiplicando por 100. Tá? Então eu vou fazer isso, né? E vou nomear essa coluna TC de frequência simples. Vou chamar ela de frequência relativa simples, que é o mesmo nome, não vou alterar o nome. A mesma coisa eu vou fazer para frequência acumulada relativa. Tá? Vou multiplicar aqui por 100 e vou nomear ela de novo com o mesmo nome. Beleza. Vou rodar isso aqui. Aí vocês vão perceber que automaticamente, tá, os números vão mudar aqui, ó. Tá? Então agora eles estão em percentual efetivamente, tá?
Então perceba que eu precisei fazer uns ajustes, né? Eliminar colunas que estavam sobrando, arredondar os números para 4 dígitos, colocar os números em percentual e nomear as colunas, né? Pronto, beleza. Aí agora eu tenho uma tabela aí linda, maravilhosa. Isso é tudo, professor? Bom, eu acredito que a gente tem uma tabela de distribuição de frequência. Só que eu pergunto a vocês, essa tabela é mais adequada? Imagina aí, eu tenho mais ou menos aqui 25 observações, né? Aliás, eu tenho 45 observações distribuídas aqui em algumas linhas, tá? Mas imagina aí se eu tivesse 1 milhão de observações, que tamanho seria essa tabela, né? Então, uma das grandes contribuições da estatística é simplificar números, tá? Então, se eu quiser deixar essa tabela um pouco mais compacta, um pouco mais informativa, um pouco mais fácil de visualizar, tomar decisões, eu preciso sintetizar essa informação, tá? Então, eu poderia muito bem substituir uma tabela dessa, né, por essa daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer aqui um truquezinho de mágica, tá? Só para vocês ficarem aí com o gostinho da próxima aula, tá? Eu vou rodar tudo aqui. Ver se vai dar certo. Vamos lá. Não, algo deu errado aqui. Tá, então vou deixar para a próxima aula para a gente ver como fazer essa tabela aqui ficar de uma forma mais sintética, né? Porque quando trata-se de muitos dados, você precisa sintetizar as informações, tá? Porque essa é a ideia da estatística. Não é deixar as informações assim tão difíceis, né, de você incorporar, tomar decisão e etc. Tá? Então existe uma forma mais simplificada. O nome dessa forma, né, é distribuição de frequências em classes, né? Então eu poderia muito bem agrupar aqui os retornos, né, de 1 a 5, de 6 a 10. Eu fazer isso de 5 em 5, né? Aí eu teria menos linhas e uma tabela bem mais compactazinha, tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver como fazer essa tabela. Então pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima.